nós... Chega um pouco atrasado, já foi atrasado um pouquinho, poder sentar. Nós vamos dar logo continuidade à administração semana passada. Nós falamos sobre o quê? Semana passada falamos sobre o quê? Foi o que falamos semana passada. Todo mundo do YouTube vai saber disso. Orar, instrução, Orar. errar. Qual foi o tema? Você falou sobre cabeça. Como? A intervenção. Aí. Hã? A intervenção. A intervenção. Riscos, preceitos. Falou também. Nós falamos. Estatutos. Está tudo aqui, né? Está tudo na esquerda. Tá. Mas qual foi o tema que vocês não assistiram no YouTube? Está lá o tema. Qual o tema da mensagem? Tá, tema lá. Tem. Hã? Não, tá certo. Melhor tema do que esse. Tem como. Sim. Revelação de conduta. Torá, revelação de conduta. Olha a cara agora. Para lembrar. Nós falamos sobre a revelação da nossa conduta, da conduta. Como devemos que nos conduzir. E o único que pode nos conduzir é a Torá. Então, falamos sobre a origem da mesma, de forma bem simples, bem simplificada, para que se entenda. Tem coisas ainda que tem que ser ainda editada lá no vídeo, né? Esse é o primeiro vídeo histórico nosso do YouTube. Está faltando o restinho, não sei se ele já colocou, mas não vai colocar o resto no final, né? Que faltou. Não, não está escrito não, está falado. Cadê? Tá bom. Então nós vamos falar hoje sobre quem representa a verdade. O que eu quero trazer para vocês é a consciência desse estilo de vida que tanto falamos há anos. Nós temos que ter consciência do que falamos. Não podemos ser o quê? Papagaio. É a mesma coisa. Meu estilo de vida é o eterno. É Yeshua, Jesus. É só de botar fora. É mais um repetidor. Aí quando vai questionar sobre a consciência do seu estilo, você pode dizer assim: me siga, veja o meu dia a dia. Quem é que tem tempo para ficar no seu dia a dia? Então temos que nos comunicar, temos que trazer a revelação desse estilo em nós. Ela tem que ser contemplado, visto. Por isso que a palavra testemunha diz respeito a isso. Que você atesta aquilo que tanto participou, que viu, que ouviu. Você não pode ser testemunha daquilo que não estava contido na situação. Então, tudo aquilo que você não está contido se torna, o que falar, mentira, não é verdade. Então, quem representa a verdade? É aquela autoridade que chega e diz: eu sou tudo aquilo que você precisa saber. Não é verdade? Então, quem é, que expressão dita dessa consciência que temos que seguir?
Então nós vamos por parte. Então nós vamos entender primeiro o que é verdade. Primeiro nós vemos ali em João 8,32, que diz o quê? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E olha o que está escrito ali: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A palavra de Yeshua, nosso Mashiach, que é assim nós cremos, ele traz para nós dois procedimentos interessantes, que é conhecer a verdade e ser liberto pela verdade. Não existe outro caminho a ser traçado na nossa conduta, seja por relacionamento, seja de você para com você, seja de você para com o Eterno, seja de você para as suas situações críticas internas, conflitantes. O que Yeshua expressa e que hoje é muito utilizado no Brasil. Eu podia pegar outro texto, mas eu peguei exatamente esse texto para vocês entenderem o peso pelo qual que está contido nessa revelação desse passo, desse versículo. Ok? Então nós temos aqui conhecimento, que é da arte, no hebraico, né? Você tem que conhecer, saber. Como você toma uma direção se você não conhece? Como você vai estar com segurança se você não conhece? Embora que conhecendo o novo já é temeroso as pessoas. O que é que a pessoa busca no novo? Segurança. Será que isso é o que é? Será que isso é o que é? Ok. Verdade, em alguns dicionários que eu peguei assim, fiz uma junção, e na internet nos ajuda bastante. Então, praticamente, eu coloquei em negrito algumas palavras, que é interessante. A verdade revela, mostrando o que é verdade, né? Ela começa já com nessa definição aqui, ela começa, né? Com revelação, ela que revela qualquer situação. A verdade aqui nessa definição, ela é representada, ou seja, expressa, ela se expressa como revelação de qualquer situação, coisa, fato ou evento, que todos esses, seja a situação, seja a coisa, seja o fato, seja o evento, seja o real. Que o evento é real. Nada pode ser dúvida, nada pode dar a entender, deixar você simplesmente em interrogação. A verdade, ele revela, traz fatos, é algo concreto, algo palpável. Aí vem a segunda: a verdade é a propriedade de estar conforme com os fatos ou a realidade. É outra definição. Temos uma terceira: a verdade significa aquilo que está intimamente ligado a tudo que é sincero, tudo que é a ausência da mentira. Compreende o peso dessa verdade? E o último ponto aqui: verdade é também a afirmação do que é correto, do que é seguramente o certo. Porque o certo sozinho, ele tem muitas vertentes. Então eu botei seguramente certo, eu gostei dessa colocação. E está dentro da realidade apresentada. Vocês percebem que a realidade, algumas definições, sempre se repete, porque difere das pessoas que estão trazendo a definição, esses teóricos aí. Então temos o real, a verdade.
verdade é real, a verdade tem os seus fatos, é a realidade, a ausência de mentira, é sincero, correto, seguramente certo, é a realidade. Coloquei em negrito que isso é a verdade. Então nós entendemos que quando eu proponho conhecer o que é da vida do Criador para nós, temos que entender que é seguramente seguro. Ou era com a espécie de Leonardo. Verdadeiramente verdadeiro. É a realidade. Então vamos reforçar. Certo? Então nós vemos isso aqui no dia a dia, no comum, você pode encontrar essas definições. E aqui pode trazer para vocês esse entendimento. Porque já que conseguimos, no português, já entender que a verdade ela não pode ser quebrada, ela não tem como ser quebrada. Ela é impossível quebrar. No momento que ela quebra, deixou de ser o quê? Por isso que as pessoas têm um ditado: a mentira falando 1000 vezes se torna verdade. Não se torna verdade. Uma coisa é você pegar a mentira e ter por verdade. Aí se torna algo que, primeiro, que pode ser um fato na vida da pessoa, mas não é uma realidade. Compreende? Aqui está encaixado alguns pontos que você já pode, assim, dissipar da sua vida qualquer interrogação sobre a consciência da verdade. É coisa muito simples, e vocês sabem que eu trabalho sempre com a simplicidade. Certo? Bom, nós vamos agora para outro procedimento. Vai lá. A verdade no hebraico, eu trouxe algo aqui que vai ficar melhor, porque me ajuda nisso aqui, né? É coisa de more, coisa de professor. Então você percebe aqui, ó, se eu vou me aproximar aqui um pouco, vamos pegar um pouco da imagem. Você percebe aqui que a verdade, está pegando a imagem? A verdade em hebraico é o quê? Emet. A palavra hebraica sempre se fala que da direita para esquerda, né? Então nós vemos aqui que o alfabeto hebraico começa aqui, com a primeira letra Aleph, que está aqui ó, em negrito, e ela termina com a letra Tav. Gravem isso, que nós vamos falar uma coisa adiante. Aleph e Tav. Então, cada letra tem um significado que por si só traz conceitos profundos sobre a vida e como o Eterno criou o universo. O Eterno utilizou do hebraico, desse idioma, para se revelar? Sim! Sim! Porque toda a Bíblia, toda a Torá, certo? Principalmente os 5 livros de Moisés, quais são eles? No hebraico é Bereshit, Shemot, o que mais? Vaikra, Bamidbar, Levítico e Devarim, Deuteronômio. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Essa é a origem grega, mas o original não. Como vocês já sabem, isso já falamos aqui, então nós temos aqui simplesmente algo interessante. Vocês percebem que eu grifei 3 letras do alfabeto. Qual foram essas letras? O Aleph, o Mem e o Tav.
palavra mente, ou na letra mente, cai no final da palavra em hebraico. Ok? Se essa palavra mente fosse no final, ela teria dessa forma. Ok? Não mude nada. É a sua forma. Vamos lá. Então nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, okay? 10, 11, 12 e 13. Ok? Vamos começar do A, do Tab, né? Ele vai retornar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. O meme fica onde? Aonde? No meio. 13 de um lado, 13 do outro. Ele fica no meio. Vamos falar aqui sobre Gematria não, porque não é o nosso tempo. Porque eu preciso falar, estou trazendo essas realidades sobre a verdade, que começamos através da própria palavra emet, que é verdade. Então vamos lá. Escute bem aqui, ó. Emet, que é verdade, você tem que entender que, novamente eu quero falar, que a verdade é o que é sempre completa e isso não para por aí. No que diz respeito à consciência de emet. Por exemplo, nós temos o Aleph, que o Aleph está o quê? No com? Você viu lá, né? O Mem está onde? No meio. E o Tab está o quê? Escute bem. Toda a verdade, ela precisa o quê? Sempre será. A verdade sempre será verdade no quê? No início, no meio e no fim. Será que essa palavra foi criada no acaso, meus irmãos? A verdade tem início, a verdade tem meio, a verdade tem fim. Quando é que muda? Não muda. Por isso que eu falo que é muito mais. E que não para por aí. O que a consciência do alfabeto hebraico pode nos ajudar a entender as escrituras, porque foi esse alfabeto que o Eterno utilizou para a comunicação dos homens e assim se revelar a sua instrução. Não vamos falar sobre a Gematria, que são esses números aqui, mas a verdade sempre será verdade, no início, no meio e no fim. Vocês não tinham percebido o quê? Não estou ouvindo direito, cada lado. Suaficência. É isso que eu estou entendendo. Ajuda aí, gente. A entender. A isso, 440 são o número de cada letra. Cada letra, desculpa. Entendi, só 400. Suaficência. Cada letra do alfabeto tem a sua numeração. Seja o Aleph, seja o Beit, Gimel, Dalet. A numeração de 1 a Iod segue normal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Daqui começa 20, 30 e por aí começa. É diferente a numeração de cada letra. Então tem uma sequência a ser seguida. Como aqui você pode ver que no caso do Tal, que é essa aqui, são 400, que é a última letra. Então, o que foi que os sábios fizeram? Eles simplesmente criaram isso chamado Gematria. Eles chamam de Gematria.
Então o que ocorre? Então nós vamos trabalhar o que? Sobre essa essência, essa profundidade. É muito utilizado na Cabala judaica. Ok? É uma revelação cabalística, é algo que é uma recepção mais profunda. Porque Cabala significa recepcionar, né? Receber. Então, quando se fala de Cabala, estão falando de esotérico, estão falando de as espiritualidades diversas, embora todo mundo pegou esse termo e espalhou para si próprio. A Cabala judaica é algo que diz respeito à Bíblia. É algo antibíblico? Não, até soma. Agora tem os excessos, tudo tem excesso, né? Tem um que viaja na maionese, aí não dá certo. Então vamos ficar segundo o que nós temos proposto aqui, o que a Torá nos revela. Que Shaul Hachalia nos orientou o apóstolo Paulo, que até aqui temos andado, o Senhor nos revelou, então ficar aqui. Se há alguma coisa venha de novo, o Senhor também nos concederá o entendimento, mas até que não chegue esse entendimento, vamos ficar no que foi revelado. É difícil isso? Não. Então não tem problema, ninguém vai ter discussão, polêmica. Então eu fujo de polêmica. Não entre em grupo que tem polêmica. Não me chame para discutir polêmica. Já sabe que cada um vai sair com sua ideia para eu fazer lá. E caso isso não passa, quando é uma ignorância, pronto, é a ignorância que eu estou consciente. Eu não entro nisso aqui. Eu sei qual foi a orientação e a formação que me deram sobre essas questões polêmicas. E o apóstolo Paulo, que eu sou muito apaixonado por esse rapaz, agora que está na eternidade, Shaul Hachalia, o apóstolo Paulo, ele fala sobre fugir de fábula, fugir, sabe? Daquilo que gera contenda, divisão. Pelo amor de Deus. Agora, se eu vou discutir com você, pode até quebrar madeira mesmo. Mas nós vamos chegar a um consenso de edificação. Valeu a pena a gente entrar no quarto e se arrebentar todo. Falando no estudo, tá? De questionar, de perguntar, discordo, está errado nisso. Valeu a pena, mas você chega na localidade. E os dois estão percebendo que não vai para frente. Gente, para aqui, ó. Vamos parar aqui. Isso aqui vai nos separar, não vai? Então não vamos alimentar. Nunca alimente nada que te separe. A não ser que isso é pecado. Mas nunca alimente nada que se separe do seu irmão. Separação é do inferno. Deixar você afastado é do inferno. Precisa mais alguma exegese, interpretação, menino? Então vamos retornar aqui. Depois nós vamos estar orientando vocês sobre essa guinádia, aí tudo mais como funciona. Aí você vai achar interessante. Como exemplo, meu número, meu nascimento, estou fazendo o cálculo todo, ele vai resumir em redenção, que é o número 8. E número 8 é o número de redenção. Número 8 também, na Gematra, é o nome de Yeshua. Chega a ser o que é redenção. Então, salvação, redenção. Vamos lá. Continuando. Escuta aí. Veja como nós estamos passo a passo. Estamos passo a passo. Ok? Vamos passo a passo. Estamos passo a passo. Então o que ocorre aqui? Nós estamos entendendo o que é a verdade do português. Nós estamos entendendo que no hebraico também tem uma palavra que é verdade, que ela já por si mesmo já traz esse peso, né? Que nós falamos no português aqui, né? Realidade, sinceridade, não tem como ser quebrada. Ela é verdade no início, é verdade no meio, é verdade no fim. É verdade no fim, é verdade no meio, é verdade no início, não importa a direção. Emet. Então não tem como desviar, não tem como acrescentar algo sobre isso. Mas para chegar a essas revelações, esse conteúdo, precisamos de algo que, na sua origem, venhamos a entender como chega, sabe, a essência dessa palavra. Como também
que eu tenho falado para vocês que todo o abecedário hebraico está envolvendo que a construção do mundo, a criação do universo e por aí vai. Então, o que foi que eu coloquei aqui? Na verdade, eu vou reciclar com vocês, que já falei sobre isso. Certo? Já falei sobre isso. Então, e é a primeira vez que eu estou utilizando os padrões. O projetor, aí vocês percebem que é melhor para vocês. Né? Então, o que acontece aqui? Em português, o que está escrito aqui é: no princípio criou Elohim, Deus, os céus e a terra. E nós falamos o quê? Da letra esquerda, Bereshit para Elohim, et, Hashamai, ve'et, ha'aretz. Ok? No princípio, ou em princípio, né? Que dá essa ideia de no ou em. Reshit, que é princípio. Alguns falam em princípio, porque já houve algum processo dentro do espaço-tempo que foi realizado. Alguns revelam que o tempo não tinha sido criado, mas eu não quero entrar nisso aqui, é muito profundo e pode gerar confusão. Então vamos deixar isso para quem quer entrar, não vai alimentar muito a ideia básica, principal, que toda a comunidade precisa, com certeza, saber. Ok. Então nós temos aqui o Eterno revela pela sua palavra que tudo começou. Ele deu continuidade a algo, porque a água já existia. Nesse compêndio de construção não haja água. Exista a água que já estava. Aí começam as interrogações no ou em princípio. Não é forte. Se falar no está certo, se falar em também está certo. Porque tudo começou. Seja em dar continuidade, é no princípio. Seja dar continuidade, é no princípio. Seja dali por diante, construção que aconteceu também não tem problema no que ocorreu. Então, nenhum dos dois mente, nenhum dos dois pode. Ok? Então, o que nós podemos entender dessa palavra é que, até no português, quando falamos no princípio criou Deus, criou Elohim, os céus. No princípio criou Deus, os céus. Por que está aqui? Primeiro o português está. Não está na sua Bíblia, eu peguei de diferente ao mesmo, para deixar de propósito. E também, olha aqui, ó. É esse aqui, ó. Aleph, Tav. E lê et, transliterado. Et. Aqui não existe significado para esse termo, et. Se tirássemos ele, não ia fazer falta. Se entenderia com certeza. Ok? Então, o que está nessa frase, eu ler, não tem necessidade nenhuma para ser colocado. Agora a pergunta, mas entrou. Qual o objetivo? Vocês percebem que esse Deus está antes de uma execução de criação? Vou repetir. Vocês já perceberam que esse Deus está antes de uma execução de criação? Aqui tem. No princípio criou Pará, né? Criou. No princípio criou Elohim, criou Deus. Aqui ainda está, vai criar. Aqui já é uma expressão de criação, não é verdade? Hashamai,
quer dizer, os céus e a terra. Então esse et aqui, que não tem significado nenhum, qual é a ideia que ele dá? É exatamente o que eu vou falar para vocês. Aqui diz que os sábios afirmam que aqui foi criado a comunicação. Depois desta palavra, segue-se a criação dos céus e terra. Estão entendendo? Se vocês não prestarem atenção, vão voar. Depois vão ficar perguntando. Agora é o momento de prestar atenção aqui. E está gravado. Eu aproveito tudo. Então, como é que podemos entender isso? Por que, Ricardo? Porque então, é a revelação da criação, da comunicação. Gente, como vai se revelar a verdade, tudo que nós somos e temos, se não houver comunicação? O que é isso aqui sem comunicação? O que sou eu sem comunicação? O que é esse cabelo que não é cabelo, que não sei mais do que chama? Você compreende? O que seria céu de terra, isso não tinha linguagem nenhuma? Ok? Então, o que vemos aqui? Deixa eu colocar. Aí a gente pode dizer que isso aqui. Vejamos aqui, deixa eu retornar aqui. Revela a realidade, revela a sinceridade. Então, mas e tudo de nossa vida está vinculado à comunicação. Então, a verdade, ela faz parte desse contexto da nossa vida. Comunicar é revelar, e é nesse processo que somos formados. Você entendeu como é que criamos nossos filhos, como é que formamos os alunos, como é que formamos todo mundo? Que o pintor é pintor, que o pedreiro é pedreiro, que o advogado é advogado, por aí vai. Sem a devida comunicação, o e o que mais o Senhor orientou aos profetas e aos seus ungidos, escreva. Você teve que escrever. Aqui é um pergaminho, aqui é a Torá, aqui é um grosso, é um caminho, qualquer irmão pode ler a Torá, então está lendo aqui, utilizando a leitura, para depois estar compartilhando com os irmãos. O eterno é verdadeiro. Escuta bem. O eterno é verdadeiro e tudo que sai dele, revelando ao homem, é verdade. Ou isso aqui é errado? Ou isso aqui é errado? O eterno é verdadeiro ou não é? E tudo que sai dele, eterno, revelando ao homem, é verdade. É o verdadeiro que traz a verdade. Não pode o mentiroso trazer verdade, não pode o falso trazer verdade. Só quem pode trazer o verdadeiro. Então, o que foi que ele fez? Imagine se ele chegasse assim: olhe para mim e veja como é que se conduz. Se não houver uma comunicação, a primeira comunicação é pela vida, é a primeira que vem, é pelo testemunho, é olhar como essa pessoa se relaciona. E esse conceito de comunicação que faz parte do nosso alfabeto, que temos que dar muita dedicação a isso, a entender melhor isso, traz para nós, querido, essa realidade de direção, de conduzir. Eu já estou terminando aqui. Escuta bem aqui. Escuta bem. A Torá, qual foi a pergunta? Quem representa a verdade?
A Torá representa, repita isso, a Torá representa a verdade. Logo, a Torá, ela é o caminho da justiça que todo homem deve trilhar. Você já viu verdade combinada com injustiça? Vocês estão entendendo o peso desse termo, verdade? Você viu a serpente de Faraó e a serpente de Moshe? Todas elas, no momento, estavam no estado de verdadeiras. Mas a verdadeira verdade engoliu tudo aquilo que não era a realidade. Era verdade para ele, mas não era a realidade. Ok? Aí nós temos aqui agora. Ela revela tudo que é necessário para a conservação da salvação concedida pelo Eterno. Você quer conservar a sua salvação? Só ela pode fazer isso. Ela só faz conservar, faz com que você permaneça. Essa palavra chamamos de emuná, que é a fidelidade. Ela só pode ser completa, shelemá, se realmente você se submeter, completamente submeter a essa realidade de que ela é necessária, é prioridade, vai conservar. Você não vai se desviar, você vai se firmar, você vai permanecer. Para alguma coisa do aparelho. E por último, ela não foi dada para salvar. Ou foi porque é isso? Não, gente. A instrução dada por Moshe para Moshe ali, para todo o povo, não foi para salvar. Foi para quê? Para manter o justo no caminho verdadeiro. O que gerava na época a conservação, pelo menos, da santidade, do separado, do kadosh, daquilo que deveria ser separado. O que é que mantinha? Era a purificação do sangue de animais, com animais. Agora escuta bem aqui. Yeshua assumiu isso. Por isso que ele salvará o seu povo do que? Dos seus? Salvará o seu povo 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 dos seus? Vocês tomaram café? Foi isso, vieram de junto, tinha mais força. Só de lá de cá, gente participa, vocês estão. A não ser que a coisa está muito forte para vocês estão com medo. Depois daí nós reunimos aqui, vamos fazer um processo de purificação aqui para começar o sangue de Yeshua purificar, porque não tem necessidade de ficar com esse retido desse jeito. Tá bom? Então, percebe que a Torá é a representação única da verdade do Eterno. E foi daí que começou todo o processo. Vamos lá. Vamos a ler, abra por favor, o Salmo 119. Alguém lê o verso 101 e depois lê o verso 105. Depois outra pessoa abra Salmo 119 mesmo e vê o versículo 142. Depois outro aí, por favor, olha bem, pega esse você aqui, ó. João 17,5. João, Evangelho de João, capítulo 17, versículo 15. 15. E João 14,6. Tá bom? Vamos lá. Quem abriu o primeiro versículo? Quem abriu? Sério? 119, 105. 119, 101. Todo mau caminho desvia os pés para observar a tua palavra. De todo mau caminho, Desvia os pés. eu devia os pés para quê? Desviar.
Para quê? Completa a frase, está aí. De todo mau caminho, desvia os pés para observar a tua palavra. Para observar a sua palavra. Qual o sentido aí? É que eu, por observá-la, eu não posso estar de desacordo a ela. Observar aí é trazer para si, para a sua vida, é ficar olhando. Observar aqui para a cabeça do judeu, que ele vê o mandamento entra nele. Ele enxerga o mandamento entra nele. Aí agora aquele mandamento faz parte dele. Compreende isso? Por isso que aquele que não nasceu de novo não pode, está escrito assim, não pode ver o reino. Significa isso. Isso é mais adiante. Então vamos entender o que é veja. Ok? Vamos lá. Aí nós temos agora o 105. Tua palavra é lâmpada para os meus pés, e luz para o meu caminho. Tua palavra é o quê? Lâmpada para os meus pés, E luz. para os meus pés. Gente. Você pega uma lâmpada, vai fazer o que seu caminho? Clarear, para você não pisar errado. Isso algo está revelando por onde você tem que pisar. Aí o seu caminho vai estar cheio de quê? De luz. E você vai ser luz para outros, porque aqueles vão pisar na mesma pisada sua. Porque você vai ser influência. Está compreendendo? Vamos lá. João, olha interessante, João 17, 15. Evangelho de João, até abriu João 17, 15. Ah, sim, 142, desculpe. 142 é importante. Tua justiça é justiça eterna, e a tua lei é a verdade. Opa! Aí está dizendo que a lei é o quê? Verdade. Opa! Interessante, a lei é verdade, está vendo? A tua, repita mais uma vez, irmã. A sua justiça é uma justiça eterna. Ele está dizendo que nunca vai ser o quê? Injusto. Está dentro da verdade? Está. Para ter justiça, precisamos o quê? Restabelecer, você saber por que a nossa conduta, as leis determinam. Então, a lei é o quê? É verdade. É a verdade para nós, o que, gente? Nossa conduta. A lei é verdade para nossa conduta. Baruch Hashem. Então, escuta bem, olha. Aí nós temos aqui 142, que revela que a lei é a verdade. Ok. Aí nós temos João 17, 15. Não peça que eu tire do mundo, mas que os proteja do maligno. João 17, 15. É isso mesmo? Que não tire do mundo, mas o proteja do maligno. Como é que vai se proteger do maligno? 17 e 15. Com a verdade. Que é a lei. Com a verdade. Que é a palavra do Eterno, que é a Escritura, que é a Torá. O que é Novo Testamento que fala? Que na verdade é a Bíblia cada chave, ou seja, aliança estendida ou renovada. Para nós não existe esse negócio de Antigo Testamento, mas pela consciência do mundo, para entendermos, as pessoas entenderem, chamamos de Antigo. Nós chamamos de aliança, e essa aliança se renova no Mashiach. Para quem crê que Yeshua é o Mashiach. Então a aliança se renova. É uma aliança estendida, renovada. Porque todos sabem que o Mashiach trará a
extensão, a revelação da Torá, a clareza da Torá. É o único que tem autoridade para isso. E ele veio para os seus, mas os seus, no momento, não vai receber eles. É uma questão de tempo. Faz parte do ato profético. Certo? Israel continua sendo o povo do Eterno, Israel continua sendo filho do Eterno, e todos aqueles que foram enxertados em Israel pelo sangue do Mashiach se tornaram povo com ele. Vá observar o apóstolo Paulo, Shaul Hachaneia, ele bate firme nisso. Ok? Israel não foi rejeitado, disciplinado muitas vezes e até o dia de hoje, mas nunca deixou de ser povo, a noiva do Eterno, ou a amada do Eterno. E quando Yeshua veio, o Mashiach veio, veio quê? Ele veio para a Bahia, nem existia, nem Brasil existia. Ele veio para onde? Foi para a Inglaterra. Ele nem saiu de Israel. Passou ali para chamar e faz no contexto, porque era vínculo, a mesclagem de judeu e assírio. Você compreende, irmão? Os talmidim de Yeshua, seus discípulos, sim, saíram, mas ele veio para os que eram seus conforme a profecia. Certo? Depois vamos meditar e estudar mais sobre isso. Ok? Então, 14:5. João 14:5. 14:6. 6. Já sabe já, né? Disse Yeshua. Aqui Radel. Raemet, olha a verdade. Raim, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E o que foi que o próprio Yohanan, Shalia, o apóstolo João fala, no princípio, no capítulo 1 de João, no princípio, olha, começa com Bereshit também. No princípio era o que? A palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era o que? Era Deus, ou a própria palavra de Deus, a representação do Deus único. E o Mashiach, essa representação, é o único pelo qual esse sim nós podemos chegar, inclinar. Ele é o nosso rei. Pode aplaudir o Senhor, porque a irmã começou e você se continuou. A irmã começou, eu vejo irmãos, vocês estão sendo verdade? Eu estou pressionando ou a palavra está muito forte aqui? Para mim está simples, está normal. Vamos lá, nós concluímos agora. Logo, entendendo a realidade da verdade para nós, quando você fala de verdade, conhecer a verdade, você está conhecendo o quê? Vai conhecer a verdade, você vai entender essa comunicação. A verdade, ela se comunica sim, ela tem essa comunicação, senão ninguém vai saber nem o que é verdade, nem o que é palavra. O que é verdade é igual a comunicação, que é igual a palavra, que é igual a lei. A verdade, a lei é a verdade, a palavra é a verdade, a comunicação é verdade. Coloquei comunicação aqui porque é a base de toda a criação, de tudo que se existe. Aí eu entendi, mas estas três palavras aqui, eu copiei, eu deixei interessante. Gente, se alguém for inspirado no meu lugar, por que não pegar? Eu peguei do Rabino Mateus, de Ratzion. Ele colocou verdade e palavra no meio, mas eu estava meditando muito. E me veio essa observação, e por isso que eu trouxe a consciência da comunicação dentro da verdade, essa revelação da verdade, que é a base de tudo. Mas ele foi perfeito em colocar verdade e palavra ali. Ok? Eu não posso dar-me a dizer que tudo não. Uma boa parte minha profecia aqui foi a revelação que eu tive. Ok? Então,
Então essa é a consciência que eu tenho, que muitas coisas têm idêntico, já o que eu já acredito, confirma, aí ele pôs tudo no caminho certo. Por isso que há anos, vou fazer a pública aqui, há anos, que 6, 7 anos, não sei, já peguei, eu tenho congregado como judeu messiânico, todo Shabat, no serviço da Torá, com a Rádio Senhor. Eu posso estar lá presente, mas eu digo, eu estou na sinagoga, ou estou em sinagoga. Não dá mais tempo, né? Através da tecnologia online. Vamos estar aqui agora ao vivo, e muitas pessoas devem estar assistindo. Então é exatamente isso aqui. Então nós concluímos com essa realidade que a lei do Senhor é a verdade, a palavra do Senhor é a verdade, compreende? Nós, semana passada, percebemos que o Eterno, ele tirou dele essa instrução. A vida dele, ele comprimiu, ele compactou para dizer: isso aqui é suficiente para vocês, como seres humanos, para viver dentro do ciclo de vida de vocês. Eu não vou viver no ciclo de vida do Eterno, ele é ele, nós somos nós. Mas nosso quadrante, sim. E é por isso que isso é até aceito, né? Cada um seu quadrado, né? Cada um seu quadrado. Então não vá para o quadrado que Adão e Eva foram querer outro quadrado. Olha o que aconteceu com a humanidade. Se permanecesse no quadrado, no ciclo de vida deles, estaríamos até hoje na eternidade. Quem sabe até hoje, com toda a tecnologia de evolução, sem pecado. Mas vivemos aqui agora sem pecado. Olha que beleza. Né? Mas cegaremos, né? Estamos techuvá, estamos no retorno, estamos caminhando para isso. Tá ok? Então, amados, eu creio que o Eterno está restaurando sua vida. Tá bom? E aí você que está nos assistindo, se inscreva no canal, dê o seu like, acione o sininho, viu? Que a galera aqui está comprometida em querer trazer mensagem nova para vocês. Tá bom? Amém. Então encerramos essa parte. Pode ir.